Valeu! Valeu. Bom dia a todos. Prazer de volta. Antes de... Lá na outra turma aconteceu um começo meio irregular. Pra ti. E eu tive que contar até 2 para pessoas que estão tristes, cara, bem no começo da aula. Mas isso aqui vai ser diferente, tenho certeza. Só foi. Ó, o negócio é o seguinte, galerinha. Hoje, antes de começar o novo, eu vou fazer pela última vez aquela revisão do mal. Aquela revisão de tudo que a gente viu bem rapidinho. Porque a gente está estudando ótica geométrica. Ignoramos o olho humano por enquanto, que é a ótica fisiológica que estuda. Ignoramos o fato de a luz ser uma radiação eletromagnética, que a ótica física vai estudar com calma depois. Agora é ótica geométrica. Então é só os princípios geométricos que vão nos nortear. A luz anda, os raios de luz são yin e os raios de luz são re. Isso. Quando eu vou desenhar a origem da luz, ou a fonte de luz é pontual ou ela é extensa. Pontual e extensa. A luz pode ser do tipo monocromática, uma cor só, muito bem definida, ou policromática, várias cores misturadas, como nós estudaremos mais hoje, cores. A aula de hoje é sobre cores, basicamente. Depois nós vimos que a fonte de luz ela pode emitir luz por ser incandescente ou luminescente. Incandescente emite luz a alta temperatura, então luminescente, baixa temperatura. Fluorescente emite luz durante o estímulo. Acabou o estímulo, acabou a luz. Fosforescente continua emitindo luz mesmo após o estímulo. Bioluminescente, forma de vida que emite luz. Quimioluminescente, reação química emitindo luz. Muito bom, é muita coisa, né, cara? Tu viu quanto detalhe? Impressionante quanto detalhe. Os corpos podem ser opacos, são aqueles que a luz não atravessa, então ela ou reflete ou é absorvida. Na verdade são os dois sempre. Não existe corpo que só reflete perfeitamente ou só absorve. Só em teoria. Em teoria, o corpo que absorve tudo o que atinge ele é chamado de corpo negro. E ele é uma teoria, não é um corpo que possa existir. Tem uma lua aí, de um planetinha aí próximo, que é o corpo mais escuro que a gente já viu até hoje. Não se sabe exatamente por que ele traga 99% da luz que atinge ele. Mas seria o mais próximo de um corpo negro que já se observou. Então o corpo negro é uma teoria. Certo? Na prática, o corpo opaco, aquele que não deixa a luz atravessar, é porque parte foi absorvida, parte foi. E essa parte que é absorvida gera uma consequência. Qual é a consequência? O que acontece quando a luz bate no corpo e é absorvida? Esquenta. A energia luminosa se transformando em energia térmica. Beleza? Nada demais até agora. Tudo bem? Show de bola. Depois nós vimos os corpos translúcidos. O que seria o corpo translúcido? A luz passa, mas embaralha, fica de forma difusa. Ótimo nome, difusa, difusão, embaralhamento dos raios. E o corpo transparente, a luz o atravessa, mantendo a sua organização. Certo? Quando a gente estudou fenômenos ópticos, nós vimos só 2 por enquanto. Tem a reflexão, que é quando a luz bate e volta para o meio de origem. E a reflexão pode se dar de 2 maneiras distintas. Ou ela ocorre de maneira organizadinha, que é a reflexão especular, porque lembra espelho. Ou ela pode ser uma reflexão onde os raios se embaralham. Aí é a reflexão difusa, mais uma vez, porque ocorreu difusão. Algo similar pode ocorrer na refração. Refração é quando a luz está atravessando o material. Nós vamos estudar refração em detalhes, que nem tu fez ano passado. A leis, o Descartes e tudo mais. Só que só para iniciar, refração é quando a luz muda de meio material, sofrendo um pequeno desvio. E, ao sofrer esse desvio, é bom lembrar também que ela muda de velocidade. Só que isso é mais depois. Por enquanto é bom lembrar que se a refração ocorreu de maneira organizada, ela é dita regular ou não difusa. E se a refração ocorreu de maneira que os raios se embaralharam, aí é a refração difusa. Certo? Então, por enquanto foi isso. Depois a gente viu ainda a câmara escura, que já que a luz anda em linha reta, todos nós estamos vendo agora esse mundo aqui que nós estamos enxergando. Na verdade está de cabeça para baixo, miniaturizado lá na retina, como um mini cinema, Exatamente isso que está ocorrendo na retina. E é o cérebro que faz essa transformação para o mundo do jeito do qual vemos. Aliás, acho que eu não citei para vocês a reportagem que eu li da Veja sobre o cérebro humano. Já cheguei a falar para vocês sobre essa reportagem? Eu li na penúltima Veja, ou na última Veja, os novos estudos de ressonância magnética que estão analisando o cérebro humano. Hoje a gente está conseguindo descobrir como é que é o fluxo de informação de um lado para o outro do cérebro. Resumindo, estão começando a conseguir ler o cérebro, entender como é que o cérebro grava as lembranças, cara, a vida, dentro lá das proteínas do cérebro.
Isso significa que daqui a pouco a gente vai poder pegar o cérebro de uma pessoa, examinar e saber o que a pessoa viveu, enxergar as imagens que a pessoa viu. É bizarro. E o pior, nós vamos poder fazer upload de informação no cérebro, tipo Matrix. Nós vamos poder engendrar as proteínas de tal forma lá que a pessoa tenha a sensação que viveu algo que não viveu, ou que aprendeu algo que não aprendeu. Isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer, só que a gente não sabia que os resultados das pesquisas iam turbinar esse processo tão logo como está ocorrendo agora. Então quem for para a área neurológica, meu querido, vai estar realmente entrando num mar aí desconhecido, mas incrível, certo? Né? Então, acho que todos já devem ter percebido que a única possibilidade de evolução do ser humano verdadeiro, em algum momento vai ser a conexão, né, com computadores, com máquinas, isso é evidente, né? Então aquilo que parecia filme de ficção científica, na verdade é filosofia, certo? É vendida, né, de uma forma bem especial, né? E fica legal ver o filme lá, muito melhor do que ler um livro de filosofia que trataria dessas possibilidades, certo? Muito legal, então, vocês precisam ler, tá? Se vocês não sabiam dessa informação bombástica que vai revolucionar o mundo, é algo preocupante, mostra que tu não está lendo as coisas certas para o vestibular que tu vai fazer. Eles vão cobrar isso. Essa história vai sair na questão de biologia, essa pesquisa aí sobre o cérebro. Pode ter certeza, alguma questão de biologia relacionada ao cérebro aí vai ter em função dessa descoberta. Show de bola! Alguém pode me lembrar alguma coisinha ainda que eu não repeti, que eu não revisei hoje? Da Lua. Fases da Lua, né? Tinha o Sol, aí tem a Terra, e a Lua, que demora lá seus 27 dias para orbitar a Terra, pode assumir de maneira bem distinta 4 posições especiais ali. E lembrando que a luz do Sol chega toda bem paralela ao sistema solar, já que está lá longe, a metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada, sempre cheia. Só que nós aqui da Terra, quando olhamos a Lua e a face dela toda virada para o Sol está iluminada, a gente enxerga a Lua. Porém, na hora que a gente olha a Lua aqui da Terra, só um cantinho está iluminado. Concorda comigo? E aí então está diminuindo, está minguando. Nesse caso, como a luz chega pela traseira da Lua, lá por trás, eu só vejo aquela partezinha de nada iluminada. É a nova. Finalmente, outra metade ela está crescendo para completar o ciclo. E tu tens que saber que eclipse solar somente na fase Lua nova, porque a Lua se coloca entre o Sol e a Terra e aí forma uma sombrinha e uma penumbrinha que varre a Terra. É o eclipse solar muito mais raro. E quando ocorre eclipse solar é numa pequena parte da Terra, não é na Terra toda. Então só poucos afortunados que podem curtir isso mesmo. E lá do outro lado, certo? Pode ocorrer que tipo de eclipse? O eclipse lunar, porque aí a Terra vai se interpor, né, entre a luz que vem do Sol e a Lua. Só que aí ela não desaparece, ela fica avermelhada, cor de sangue ela fica, certo? E isso acontece por um fenômeno chamado difração, né, que a gente vai estudar mais futuramente. Tem a ver também com aquelas cores estranhas nas bolhas de sabão, a difração, é um fenômeno bem legal esse. Bom, galerinha, acredito que eu tenha feito uma revisão bem razoável e vamos avançar. Eu não vou poder fazer a revisão no começo sempre, né? Então agora tu fica por tua conta, fazer mais exercícios e só lá no final do ano é que eu vou falar disso de novo. Sim, no super a gente volta a falar tudo de novo, só que numa velocidade que mal dá para escutar, certo? Se assim dá rápido, tu imagina no final do ano eu vou ter que falar tudo de novo em um mês. É ridículo, mais ou menos assim, tá? Então, ó, cor dos corpos. Vamos lá. Para o cara poder entender essa história de cor dos corpos, a primeira coisa é o cara saber que a luz branca, quando tu olha ali e vê, é branco, na verdade é que o teu cérebro está confuso de tantas cores que chegam ali ao mesmo tempo. Então branco pra gente, ou a cor branca, é a mistura de todas as cores. Que loucura, cara! Aí um aluno fala lá em outra turma, professor, quer dizer então que branco não é uma cor, é uma ilusão do cérebro? É bem isso. Uma cor específica é quando tem uma frequência de luz chegando no teu olho específica, que seria a luz monocromática. Então luz monocromática amarela, está chegando só amarelo. Luz monocromática vermelha, é só vermelho mesmo. Quando eu olho para o branco, está chegando vermelho, amarelo, verde, azul, anil, tudo ao mesmo tempo. E meu cérebro confuso, branco. Então é fundamental tu ter essa noção. E tu vê, quando a gente está olhando o mundo, a gente não está filosofando sobre a cor. A gente pensa que branco é pintar de branco, acabou. Vermelho é pintar de vermelho. A gente não pensa no processo que nos faz enxergar vermelho ou branco, certo? E os processos já foram estudados e eu estou te contando isso, por mais que soe estranho, é fato. O branco é a mistura de todas as cores.
Então nas camisetas brancas de vocês, eu posso daquela camiseta branca filtrar a cor que eu quiser. Eu poderia usar aquele branco que sai dali para gerar vermelho, para gerar amarelo, ou a cor que eu quisesse. Certo? Bom, então o que é a cor preta? Ou o preto? O que seria isso? É a ausência de luz. Quer dizer que se eu olho um objeto que é preto, é porque a luz que está batendo naquele objeto está praticamente toda sendo absorvida. E nada está vindo para o meu olho. E como não vem nada para o meu olho, o meu cérebro me avisa, ó, preto. É isso. Então tu vê o olho, ele lê aquilo que está chegando nele. Certo? Branco, um monte de radiação chegando junto. Preto, nenhuma radiação chegando. E quando eu falo nenhuma, eu estou sendo, drástico. Por exemplo, ali eu vejo um brilho no casaco preto do amigo. Certo? Então ali onde a lâmpada está batendo em cheio, ficou um pouco esbranquiçado. Ah, mas também esses materiais, quando a nossa cor é preta ou amarela, não é puramente preto e amarelo. Se botar na luz negra, tu vê partículas de algodão ali, umas manchinhas brancas. Então, quando a gente for aplicar o conhecimento de ótica no dia a dia, a gente tem que ter um pouco de bom senso, certo? Olha só, quando eu falo então, gente, que um corpo é amarelo ou um corpo é vermelho, o que será isso? Eu vou te explicar o que é isso então. Cor dos corpos, eu vou te explicar ela por enquanto por reflexão. Reflexão é quando a luz bate e volta. Então eu tenho lá um corpo vermelho. Por que eu chamo esse corpo de vermelho? Porque quando a luz branca, que contém todas as cores, bate nele, só a luz vermelha é refletida pelos seus átomos. As outras frequências, as outras cores, elas são todas absorvidas. E no dia a dia isso é quase inacreditável, porque quando tu olha lá o material vermelho, o cara simplesmente pensa, o vermelho está vindo do material, é do material vermelho. Não é. Aquela cor vermelha não vem dali, ela vem da lâmpada. É só desligar a lâmpada, para de ser vermelho. É óbvio. Então tu vê, cara, olha que bacana, toda essa cor que tu está enxergando agora não vem dos objetos, vem dali. Tá beleza? E se eu olho o amarelinho ali no nome energia, é porque aquele fio ali usado, ele absorve o vermelho que tinha na lâmpada, a prova que ali também tinha vermelho e que ali é vermelho. Certo? Absorve o azul e o verde, todas as outras cores e só deixa voltar para o nosso olho o amarelo. Aí a gente identifica aquela cor. Tá? Então cuidado, o corpo é aquilo que ele tem a capacidade de refletir. Então eu vou dizer o seguinte, ó, por reflexão. O que é o corpo vermelho? O corpo vermelho é aquele que reflete o que, gente? Apenas a luz vermelha. E as demais? Absorvendo as demais. Então, essa ideia aqui é importante. Tu não acha que eu vou escrever cada corpo do mundo, né? Agora tu já sabe, depois dessa, o que é o corpo amarelo? Reflete o amarelo. Acabou? O que é um corpo alaranjado? É só mais essa. Alaranjado e absorve as demais. É isso, acabou. Então vamos ver se tu entendeu de verdade. E se eu pegar um corpo azul e iluminar ele com luz amarela? É essa a ideia. Não tem que misturar cor nenhuma, tá, gente? O corpo que era amarelo é porque ele só tinha a habilidade de refletir o amarelo. Se eu iluminei ele com uma luz que não é amarelo e que não contém amarelo, então aquela luz vai ser absorvida e não vai vir nada para o meu olho. E se não vem nada para o meu olho, meu cérebro me diz que é preto. Aí olha só para tu não ficar chateado. Vai, o cara é muito empolgado, vai na 1001, compra luz colorida, vai na papelaria, compra papel colorido e vai para casa testar. Aí ele vai ficar chateado. Por quê? Ele vai pegar o papel amarelo e vai lá iluminar com a luz vermelha da 1001 e vai querer ver preto. Ele não vai ver preto. Ele vai ver um cinzinha, talvez até um pouquinho de vermelhinho ainda. Por quê? Porque aquele papel vermelho ou amarelo da papelaria, ele não é amarelo puro. Ele foi um papel tingido. Concorda comigo? Com microscópio tu pode olhar ainda partículas esbranquiçadas ou até vermelhas, só que muito pouco, porque o olho não enxerga. E tu olha papel amarelo, mas tem pequenas partículas vermelhas ali dentro.
A lâmpada que tu comprou e que tu vê que é vermelha, ela não é vermelho monocromático, certo? E é caro tu ter uma lâmpada monocromática. Por exemplo, no laboratório de física da UFSC tem uma lâmpada de sódio que emite o amarelo puro. Aí sim tu faz a experiência e fica preto perfeito, escuro, certinho. Mas dá pra brincar com as lâmpadas da 1001 e se divertir. Tu vê que funciona, certo? Talvez algumas coisas não tão bem quanto outras, porque eu te falei que é uma mistura, mas dá pra se divertir, certo? Então se em casa tiver alguma lâmpada coloridinha, desliga todo o resto, liga só aquela lâmpada colorida. Pega um papel de uma outra cor e brinca ali que tu vai perceber que realmente a cor fica totalmente alterada em função de um processo ocorrer dessa maneira. Cuidado, hein? A exceção para esse raciocínio é o corpo branco. Se eu tenho um corpo que reflete todas as cores e ilumino ele com verde, vai refletir o verde, tá? Então cuidado. Quando tu ilumina o corpo de uma cor com outra cor, que não seja o branco, e esse corpo também não é branco, aí se as cores não batem, é preto que tu vê. Beleza? Porque a cor vai ser, a luz vai ser absorvida. Agora, corpo branco não, né? Corpo branco tu ilumina ele com a cor que for, ele reflete e vai ver a mesma cor da luz. Certo? Beleza? E o corpo preto, professor, pode iluminar com o que tu quiser. Tu vai ver sempre preto porque ele absorve tudo. Beleza? Bom, por que eu falei pra ti cor dos corpos e primeiro por reflexão? É porque tem outra maneira de dar cor para os corpos. Uma outra maneira de dar cor para os corpos é por refração. Na verdade é aquela história do cara pegar um papel colorido, sei lá, um papel celofane ou vegetal, botar a cara entre ele ali e ver o mundo na cor do papel, certo? Se tu quiser ver a vida em rosa, por exemplo, a vida rosa, é só pegar um papel rosa, botar na frente da cara e vai ficar tudo rosa. Tem óculos que é assim, né? Não sei qual que é o conceito de usar aquilo. E tem óculos que dá a sensação de estar sempre de sol. Tu tira, tá nublado, que porcaria, sol de novo. Tá vendo? São que a cor muda do ambiente mesmo, né? Tem uns que é deprê, que tá sempre nublado. Dá um dia de sol bonito, bota o óculos, não, tá nublado, essa porcaria. Bota, não, sol bonito. Né? Não sei como é que eu já tive um óculos desse que jogar fora a porcaria, que me dava depressão dele, óculos. Sempre nublado. O que está acontecendo? A cor que está atravessando o óculos está sendo alterada. Alterada porque aquele material deixa atravessar um tipo de luz e bloqueia outros, certo? Então, cor por refração, eu posso pegar aqui um papel, certo? Rosinha, para a vida ficar rosa aí, ó. E deixo a luz branca passar esse papel. E ele vai filtrar as outras tonalidades e vai deixar atravessar só a luz rosinha. Os fotógrafos usam bastante essa técnica, né? Para dar um tom diferente para a foto. O cara quer fotografar o pôr do sol e não é pôr do sol. Não tem problema, pode fotografar o horizonte sem o pôr do sol, botar o filtro adequado na frente da lente, puf, acabou, vai ficar um lindo pôr do sol sem ser pôr do sol, certo? Hoje até, né, hoje eu vou te falar que até com as máquinas de celular novas e tudo, né, o cara que manja, que estudou um pouquinho, tira fotos absurdamente, né, incríveis só usando a tecnologia embutida nos aparelhinhos aí, né, bem interessante. Então a cor pode vir da luz bater e voltar no material, ou a cor pode vir do material da luz atravessar o material. E a gente já viu que quando a luz atravessa de um material para o outro, o fenômeno é refração. Show de bola. Por enquanto ainda bem tranquilo, certo? Nada demais. Uma coisa importante a gente também aproveitar para dar uma olhada é essa história de cores primárias. E cuidado, gente, cores primárias não são as que vocês viram no primário. Esquece. Aquelas cores do primário, se tu quiser relembrar elas, tu pode dar uma olhadinha na apostila. Os caras até trouxeram as cores lá do passado pra gente lembrar como é que era. Mas essas não são cobradas no vestibular. Pelo menos não nos vestibulares comuns, talvez em artes, né, o cara cobre. E aí o cara tem que realmente dar uma história específica pro vestibular. Eu vou te confessar que eu nem lembro mais das cores primárias do primário. Porque as cores que a gente usa aqui em ótica são outras. E não pensa que misturar luzinha é igual misturar tintinha. É diferente. Quando tu está misturando a cor, são os fótons que vão interagir um com o outro. Quando tu mistura uma tinta com a outra, aquela tinta já não é pura, ela já tem mistura. E aí às vezes pode ser, né, pode te surpreender o resultado da mistura. Por isso que se tu misturar a aquarela toda de guache, não vai dar preto, vai dar um marrom nojento. Certo? Porque é diferente. Então cuidado, não vá confundir cores primárias do primário com as cores primárias da ótica, como eu vou te mostrar agora. Então tu vê, né, cara, a tua TV lá, ela emite milhões de cores, é o que os fabricantes dizem. E na verdade verdadeira, tu enxerga milhões de cores lá, isso é fato. Mas ela só emite 3.
É inacreditável, pode ter a TV mais moderna, lá 3D, Full HD, ela emite 3 tipos de cor. Só 3. Só que os engenheiros souberam dosar aquelas 3 cores de tal forma que eles conseguem reproduzir qualquer cor que teu olho possa enxergar. Essa que é a beleza da brincadeira. Então com apenas 3 lâmpadazinhas idiotas, eu posso fazer qualquer cor do mundo. Essas 3 cores são chamadas de cores primárias. São azul, verde e vermelho. Ah, esqueci de falar da babinha para outra galera. Ó, uma maneira de tu ver isso aí é dar uma babadinha na TV. É isso, tu chega próximo da TV, ou do computador, pode ser, e dá uma babadinha de neve só. Aí sai aquelas gotículas de baba. A gotícula de baba, quando gruda na tela, ela fica assim, ó. Ela vira uma lente, depois eu te mostro que é uma lente plano-convexa, certo? Depois eu te mostro isso. É uma lente de aumento. E aí tu vai ver só as 3 cores. Aquelas 3 cores separadas são as cores das lâmpadas que compõem cada pixel. Sabe? Então a babadinha, tu já deve ter visto que fica coloridinho, um espirro que dá na frente da televisão, do computador, fica um coloridinho esquisito. Aquilo ali é porque a baba amplificou o pixel, e aí tu tá vendo separadamente cada uma das cores. Cada maldito pixel tem essas 3 cores embutidas nele. Certo? Olha que loucura, 3 cores idiotas que dosadas formam o mundo mais colorido que tu já viu. Loucura. Então olha só, se tivesse bastante tempo, né? Eu ia lá e ia pintar tudo de azul aqui, ó. Azul, bonito. Certo? O verde, sem problema, pintar as bordinhas, eu não faria, né? Porque nós estamos em 2013 e o tempo urge. E aí, aqui eu faria vermelhinho, olha que bonitinho. Essa aqui do meio eu já tenho obrigação de lembrar. É o branco, porque se eu misturar na mesma intensidade as cores primárias, eu posso gerar qualquer cor, eu disse, né? E o branco é a mistura de todas elas. Então se eu dosar na mesma quantidade cada uma das 3, eu gero branco. Essas cores intermediárias, elas são pouco comuns da galera, mas vamos relembrar. Azul com verde gera uma cor que a gente chama tecnicamente de ciano. É um verde azulado, não sei porquê, é um verde azulado. Aí assim, ó, essa aqui, o verde com o vermelho, é amarelo, por incrível que pareça. Na mesma quantidade, tá, gente? Se eu boto um pouquinho mais de verde do que vermelho na iluminação, já vai dar uma outra tonalidade, certo? E se eu misturo azul com o vermelho, é a famosa magenta. Senhor, eu nunca ouvi falar dessa cor. Pois é, porque na verdade é uma cor técnica, ela foi desenvolvida em laboratório, estudando ótica. Cientistas criaram lâmpadas específicas que eles perceberam que tinham uma cor boa para gerar as demais cores, por motivos técnicos e de alta complexidade, e eles foram lá e criaram então esse sistema, que em inglês, né, aliás, né, já que o vermelho é red, o verde é green, e o azul é blue, é o sistema RGB, certo? Então RGB, né, que tu vê às vezes nos aparelhos aí, tem a ver com isso, certo? Que sistema criativo, cara, com apenas 3 cores, o mundo mais colorido. E hoje é apavorante, né? Hoje é apavorante, tu vê uma cena gravada com uma câmera HD numa TV de alta definição, é melhor do que ver olho nu. Olho nu tu não vê porcaria nenhuma, tu bota a câmera, tu vê os pés de galinha, as rugas, tudo. Né? Essa revolução em HD foi um pânico para os maquiadores do mundo todo, em todas as áreas do cinema e da televisão, né? Porque é realmente absurdo, é até invasão de privacidade às vezes, né? Uma câmera HD lá, quando eu vejo, né, para vocês eu mando em WMV, com 500 kbps, uma qualidade de lixo, por causa da internet brasileira, que é esse lixo. Agora, em casa eu vejo em HD, minhas barbas aparecem, cara. Minha careca fica mais nítida do que nunca, é ridícula, é deprimente. Desculpa demora, onde? Não, foi? Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, falando das cores primárias, tem uma parte agora aqui, que talvez hoje não caia bem. Como assim, professor? É uma coisa que tu olha e tu fica meio, pô, que porcaria é essa? Isso não faz sentido. Mas depois que nós avançarmos na ótica, aí essa ferramenta, se foi bem aprendida, vai te tirar um monte de dúvida. Talvez até, não sei se eu tivesse escrito a apostila, eu colocaria numa ordem diferente. Mas como eu não tenho gabarito para isso, eu vou fazer na ordem que o autor sugeriu. Então olha só, eu quero te mostrar como é que funcionam os sistemas óticos. Como assim? Galera, sistema na ciência é aquilo que nós estamos estudando. E em ótica eu posso estudar uma lente, um microscópio, uma tela, o corpo humano, o que eu quiser, uma janela de vidro.
E como pode ser qualquer coisa, eu vou representar por uma caixinha esse sistema óptico. Pensa como uma lente, eu acho que vai ser mais confortável para ti pensar como uma lente de um óculos. Talvez seja o mais confortável, pode ser uma parede, por exemplo, que pareça uma parede branca na qual nós vamos projetar algo também, sem problema nenhum. E aí uma coisa importante, cara, isso aqui é um sistema óptico, isso aqui, sistema óptico, também, isso aí. Agora uma coisa, quando tu está olhando o espelho, pensa nessa coisa que tu faz todo dia, está lá o espelho, tu te vê, tudo bem? Tu é o objeto, certo? E a coisa que tu vê chama-se, muito bem, parabéns, tens o gabarito do ano passado para isso. Objeto, imagem, aquilo que tu vê. Tudo bem? Vamos entender esse processo. Como é que aconteceu esse fenômeno? A luz veio da lâmpada do quarto, bateu na superfície do teu corpo, foi refletida de maneira organizada para o espelho, que refletiu ela de maneira organizada, com a mesma organização que saiu do teu corpo, e por isso que na hora que a luz bate na tua retina, tu te enxerga. Tudo bem? A luz, primeiro, eu sou o objeto, aquilo que eu enxergo é a imagem. O que é o espelho? O que é o espelho? Muito bem! Sistema óptico. É sempre uma resposta boba que eu quero, só para ver se tu estás acordado mesmo e prestando atenção na aula. Se tu não consegue responder, às vezes, é mau sinal, porque é sempre uma coisa boba. Eu sou o que eu vejo é a, e o espelho é o... Tudo bem para vocês? Tá absurdo o que eu estou falando? Não, tá óbvio, tá óbvio. Bom, quer dizer, cara, que a luz que vem do objeto e vai para o sistema óptico, toda a luz que chega no sistema óptico veio do... É sempre assim. A luz que chega vem do... Sempre. E aí ela bate e volta para o olho. A luz que vem para o olho vai formar a... E essa luz está sempre saindo. A luz que vem do objeto, chegando ou indo. A luz que sai do sistema óptico está sempre... Desculpa, a luz que forma a imagem está sempre... É isso que eu queria que tu entendesse. Isso é uma coisa do dia a dia. Vamos de novo. Eu sou... O espelho é o... Aquilo que eu vejo que não existe, que é uma alucinação, é a minha... Certo? Aquilo não existe. Aquilo está atrás do espelho. E atrás do espelho não tem nada, é uma parede. Então tu acha que a pessoa está lá atrás do espelho, que é igual a ti, mas ela não existe. É uma alucinação do cérebro. Certo? Por isso que aquela imagem é dita virtual. E nós vamos falar sobre isso logo. Logo tu vai entender geometricamente por que aquilo é uma alucinação. Certo? Eu tive uma aluna que achava que existia um mundo atrás dos espelhos, certo? Mas aí é outro departamento que eu prefiro não discutir. Bom, tá? Então, né, se tu sabe que dá a sensação de que está atrás da parede e aquilo não existe, automaticamente tu sabe, eu estou tendo uma alucinação. Eu pareço estar dentro da parede e não estou aqui, certo? Por isso que aquilo que a gente vê é a... Sistema óptico. A luz que veio do meu corpo e bateu no sistema óptico, a luz que chegou no sistema óptico estava vindo do... Claro que era eu, no caso. Aí a luz bateu e refletiu-se em direção ao meu olho. Essa luz que vem para o meu olho me dá a sensação da imagem. Quer dizer que a luz que forma a imagem está sempre... Só isso. Tu vê, até gastei tempo demais. Do objeto chegando, imagem saindo. Objeto chegando, imagem saindo. Só. E tem 3 padrões básicos para a luz chegar ou sair. Ou a luz chega ou sai de maneira paralela do sistema óptico, gerando uma situação. Ou a luz chega ou sai, formando um cone convergente ou divergente na entrada e na saída. Ou ainda, em vez do cone se formar, o cone se formaria se nós prolongássemos os raios de luz. Mas observem que eu ainda não mostrei a direção dos raios, concordam comigo? Eu não mostrei as direções dos raios. Por isso tu ainda não pode me dizer se é imagem ou objeto. Mas agora atenção. Luz chegando, chegando e chegando. Se a luz está chegando, é porque tem a ver com o quê? Objeto. Então é objeto. Luz chegando. Ah, é luz chegando, chegando. Objeto. Objeto. E por último, se a luz está chegando, é porque está relacionada com o objeto. Portanto, óbvio que nos desenhos de baixo eu farei os raios todos saindo do sistema óptico.
e pela nossa descrição do dia a dia, nós percebemos que sempre que está saindo é porque está relacionado com a imagem, vai formar a imagem, sempre saindo imagem. Está saindo imagem. Bom, agora a parte final. Eu só cheguei até aqui na outra sala, cara. Travou. Esses dias aconteceu aqui uma travada de aula, não foi? Aconteceu lá hoje, deu uma travada. As perguntinhas até legais, essas perguntas, mas deu uma travada. Só fui até aqui. E nem fiz os desenhos todos, coitados. Mas depois também a gente recupera o atraso. Bom, agora vamos lá então. Já estamos na frente então. Vamos que vamos. Outra classificação, além de tu saber se a coisa vem do... ou se vai formar a imagem, tu também tem que saber de que tipo é. Real, virtual ou imprópria. A gente chama de imprópria quando os raios estão paralelos. Até porque retas paralelas se encontram no... Isso. Retas paralelas, uma brincadeirinha, né? É uma brincadeirinha. Retas paralelas se encontram no infinito. Por que a gente fala isso? Já que retas paralelas nunca se encontram. É porque ao olhar uma estrada longa, a gente sabe que as laterais delas são paralelas, mas dá a sensação, devido à geometria do fenômeno, né? Que vai afinando a estrada. Mas na verdade ele está ficando distante. Concorda comigo? Beleza? E outra, você já te perguntou por que quando eu estou lá no avião parece que as pessoas são formigas? Está longe, mas por que essa distância dá esse fenômeno? Por que quando eu estou longe eu tenho essa sensação de a coisa ter ficado pequena? Por causa dos raios de luz que formam imagem. Por causa dos raios de luz, uma boa explicação, mas uma boa explicação, eu de repente tem alguma explicação um pouquinho mais prática, talvez, para a galera poder entender, bacana tu visualizar essa geometria. A maioria das pessoas não tem essa capacidade de visualizar os raios, né, chegando na retina e aí perceber que a imagem vai ficar pequenininha na retina, né? Ótima colocação. Mas uma maneira de tu enxergar isso, o que determina o tamanho do objeto? Não é a movimentação que tu tens que fazer no olho para cobrir o objeto? Então se o amigo parece grande é porque eu tenho que olhar para lá e movimentar bem o olho para ver onde é que está o pé do cara. Pô, o cara é alto. Agora o cara está lá longe, basta uma pequena movimentação do olho para cobrir a mesma distância. Concorda comigo? Então é isso, quanto mais distante eu estou, qualquer movimentação de olho olhando para o infinito cobre uma distância imensa. E é por isso que as coisas parecem menores, né? Que na verdade a explicação mais perfeita seria que o colega falou. Os raios de luzes que chegam lá de longe, chegam praticamente paralelos. Ao atravessar aí, né, a pupila e bater na retina, claro que as imagens têm que ser menorzinhas. Seria uma explicação realmente mais verdadeira, bacana. Galerinha, olha só. No sistema óptico, então, se os raios estão paralelos e estão chegando, é porque eles vieram do objeto que está lá no infinito. Porque se esse objeto estivesse perto, essa aqui é uma parte importante e delicada. Ó. É bem o que o amigo falou, eu tenho que desenhar, não tem jeito. Ó, vê se tu entende o que eu vou te dizer. Isso aqui vai nos ajudar, inclusive, na parte de ótica fisiológica, para entender o olho humano melhor. Um objeto, nós já discutimos que ele emite quantos raios de luz? Infinitos para tudo que é lado. Beleza? Se eu for olhar este objeto de perto, tu concorda que tem chance de entrar por essa pequena abertura transparente para o olho escuro, para a câmera escura? Tu concorda que alguns desses raios que penetram no meu olho têm a chance de estar se afastando ainda? Mas eles têm que estar se afastando e não muito, porque os raios que estavam se afastando bastante já não vão mais entrar no meu olho. Só vai entrar no meu olho aquele que bater na bolinha pretinha. Tudo bem? Então, cara, esses raios ainda podem estar se afastando um pouquinho quando eu olho o objeto de perto. Porém, olhem só, quando eu olho o objeto um pouco mais de longe, esses raios que estão se afastando um nada, ó. Esses raios aqui que estão quase paralelos, eles já não entram no meu olho. Quem entra no meu olho são só os raios vindos entre eles, né? Quer dizer que quanto mais longe eu estou olhando, mais paralelo estão os raios que penetram no meu olho. Se eu olho de perto, os raios que penetram no meu olho, alguns ainda estão se afastando consideravelmente. Mas esses que estão se afastando, quanto mais distante eu estou, eles já não entram mais no meu olho, porque a minha pupila é pequena. Tudo bem? Ou seja, quanto mais distante eu estou, mais paralelos são os raios que penetram no meu olho. Tu consegue considerar esse argumento geométrico que eu te dou? Eu demorei para assimilar esse argumento. Eu achei, pô, esse cara está me enrolando, certo? É uma coisa que tu tem que parar para filosofar um pouquinho. Se os raios estavam se afastando, eles estavam se afastando um pouquinho ainda quando entraram no meu olho, mas se afastavam. Esses raios que se afastavam um pouquinho,
aqui longe eles já se afastaram demais para entrar na minha pupila. Então só os raios mais paralelos vindos de um mesmo lugar é que penetraram. Então essa é uma coisa que talvez tu não tenha assimilado ainda conscientemente, mas é um fato. Quanto mais próximo eu olho o objeto, mais divergentemente os raios penetram no meu olho. E quanto mais longe eu olho o objeto, mais paralelamente esses raios penetram no meu olho. Beleza? E a prova final disso é a maneira como tu enxerga, caramba. Se tu estás enxergando de perto, o teu cristalino, como eu vou te ensinar em ótica fisiológica, faz assim para dar cabo da aproximação dos raios de luz chegarem na retina. E se tu vai olhar de longe, o teu cristalino faz assim, ó, se estica na hora, para tu poder focalizar os raios que já chegam praticamente paralelos. Aí eu preciso de uma lente menos convergente. Então a lente fica poderosa para enxergar de perto, para os raios poderem convergir, e a lente fica esticadinha para enxergar de longe. E tu tem uma lente multifocal automática funcionando no teu olho, gelatinosa. O nome dela? Cristalino. Longe, perto. Muito perto. E aí a pessoa que tem mais idade, como o cristalino dela está enrijecido, ela não consegue ver tão de perto, porque o cristalino dela não consegue se curvar tanto quanto o de um jovem. Certo? Aí o cristalino só vai até ali, é presbiopia. Mas isso é outra aula. Certo? Só estava te mostrando que de fato, isso que eu estava te contando, que da primeira vez que me contaram eu não entendi direito, é algo importante para futuramente a gente estudar outros fenômenos. E vai te ajudar a interpretar agora aqui, ó. Se os raios estão chegando, vem do objeto. E se estão chegando paralelos, é porque o objeto está perto ou está longe? Muito longe, lá na PQP. A gente chama de objeto impróprio. Olha que porcaria, o cara está no infinito. É impróprio essa porcaria. Está lá no infinito, como é que eu vou classificar o cara que está lá no além? Objeto impróprio. Se a luz sai de um ponto, se a luz se encontra naquele ponto onde sai, quer dizer que o objeto está ali de fato emitindo luz, ou refletindo luz. A gente chama de objeto real. Porém, é uma situação mais rara, às vezes a gente usa duas lentes para gerar a imagem do objeto, como por exemplo o microscópio. E aí, o que uma lente observa já não é mais o objeto, é a imagem que vem da outra lente. Então pode acontecer uma situação dessa, ó, que a luz está chegando. E se ela está chegando, é porque ela vai formar o objeto. Chegando é objeto, gente. A aula toda foi baseada nisso. Saindo, chegando, saindo, chegando. Não pode esquecer. É o beabá da aula de hoje. Beleza? E eu entendo a confusão, não tem problema, não fiquei bravo. Eu entendo a confusão. É porque como dá a impressão de que, que a luz não está vindo de algum lugar, o cara não consegue enxergar que isto é um objeto. E é um objeto que não existe na verdade, por isso ele é chamado de virtual, é justo esse nome. O cara, a lente, ela vai, ao receber esta imagem, ela vai na verdade, imagina que é o teu olho. Quando tu olha no espelho, cara, aquilo que eu te falei, aquela luz que chega no teu olho, tu tem a sensação de que ela sai de trás do espelho. E ela não sai de trás do espelho, ela sai da superfície do espelho. Ou seja, o teu cérebro faz os prolongamentos do raio de luz para trás do espelho para supor da onde a luz está vindo. E daí é que vem a alucinação que o espelho gera. Isso vai ficar completo na próxima aula. Mas olha só, fala então, essa imagem é de que tipo, cara? Lógico, é assim que se aprende. Eu falei uma, tu usa o bom senso e assimila a outra. Manda! Real, porque os raios de luz se encontraram. E sempre que eles não se encontrarem, virtual, porque aí eu tive que fazer um prolongamento para supor que os raios vinham daquela região. Certo? Então tu vê, fazer esse tipo de classificação agora parece absurdo, meio que babaquice essa classificação. Mas na hora que a gente estiver desenhando espelhos esféricos e lentes esféricas, lembra do ano passado? Às vezes aparece uma questão mais cabreira que pede para classificar. O que esse cara é? Ele é um objeto, é uma imagem. E se tu não tiver isso aí em mente, tu não consegue classificar. Até porque o que é objeto para uma lente pode ser imagem para outra. Por isso tem que decorar, que se estiver chegando, objeto, veio do objeto. Se estiver saindo, vai formar a imagem. Sempre assim. Prolongamento, virtual, luz de verdade, real, paralelo, impróprio. Porque está no infinito. Beleza? Dá uma lidinha, mais uma revisada, já arrisca mais umas questõezinhas das revisões que nós fizemos.
E muito obrigado pela atenção e pela paciência. Show de bola, adorei. Fala, querido.